Hoje nós vamos falar sobre os organismos geneticamente modificados, ou os famosos transgênicos, o grande mal do século. A gente vê realmente que a engenharia genética tem avançado de forma assustadora. E realmente dá medo com aquilo que a gente não conhece, né? Com aquilo que é novo. E a gente sabe que Deus é o nosso Criador. E o homem é a criatura. Deus criou todo o universo. E o interessante é que ele criou o homem dotado de inteligência, de criatividade. Esse dom de Deus nós deveríamos usar para o bem. E, infelizmente, muitas vezes o homem usa o dom da criatividade e da inteligência para o mal. E, às vezes, o homem brinca de ser Deus, né? E acha que pode ser Deus. E ele se coloca no lugar de Deus. Com a manipulação genética, o homem acha que é capaz de copiar os processos de especiação, ou seja, de formar novas espécies. Só que, em vez de copiar, agora ele quer criar novas espécies. Então, a gente vê que realmente a engenharia genética tem coisas boas, como, por exemplo, a célula-tronco, que tem sido assim, a inovação para certos tipos de doenças. Mas, por outro lado, o homem brinca com aquilo que ele conhece pouco, porque a engenharia genética é algo tremendo. E a gente tem observado clonagem, transgenicidade e tantas outras coisas que a gente não sabe a previsão do que vai acontecer no futuro. Hoje, o homem manipula o gene, mas no futuro não sabe o que vai acontecer com aquele gene manipulado. Mesmo com os clones, eles observaram que os clones envelhecem rapidamente e são seres que morrem rápido. A ovelha Dolly, rapidinho morreu, né? Quer dizer, envelheceu rápido. Quer dizer, tem várias coisas que eles não têm previsão do que pode acontecer manipulando a natureza. E o que é, então, um alimento geneticamente modificado ou transgênico? E o mais interessante é que todo dia no seu prato você pode ter um transgênico sem saber que está comendo um transgênico. Ainda bem que a maioria das empresas hoje adverte que existe uma lei obrigando a colocar um rótulo com aquele T amarelinho, vocês já viram, nos produtos, esse T, isso, nos produtos indicando quais são os transgênicos. Só que nem todas podem ser honestas, né, de colocar. Então, realmente, o que está indo na nossa mesa ainda é um ponto de interrogação. Mas, para a gente definir o que é um alimento transgênico ou organismo geneticamente modificado, vamos entender o que acontece numa célula. Nós temos cerca de 100 trilhões de células no nosso corpo. E cada célula do nosso corpo acontece isso aqui. Na célula, nós temos o núcleo da célula. E dentro do núcleo está o material genético, que é aqui, ó, o cromossomo. Vocês já viram, já conheceram essa estruturazinha aqui, em forma de X? Nós temos, seres humanos, 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos, sendo 22 pares autossomos, ou seja, aqueles que vão dar as características do ser humano, e um par sexual. Por exemplo, nós 3 meninas aqui da frente, nós somos 46XX, né? O irmão ali, o outro irmão, 46XY. Ou seja, um par é sexual e os outros pares indicam as características do corpo de cada criatura. E cada ser, planta, tem os seus cromossomos. E o que é o cromossomo na realidade? Ele é um conjunto de proteínas chamadas histonas e um enovelado chamado DNA. Já viram conhecer essa estruturazinha aqui? Em forma de dupla hélice, uma cadeia de dupla hélice. Isso aqui é o DNA, ou o ácido desoxirribonucleico, que é o que traz a nossa informação genética. Então, o DNA, o cromossomo é como se fosse um DNA super enroladinho. Se você pegar um DNA que faz parte do cromossomo e esticar um DNA de uma célula, ele mede 2 metros. Se nós esticarmos e emendarmos todos os DNAs que existem nas 100 trilhões de células do nosso corpo, do núcleo, nós teríamos 6 bilhões de quilômetros
desse macarrãozinho enrolado, que daria para dar a volta do Sol à Terra, a ida do Sol à Terra 40 vezes. Isso de uma pessoa só. Interessante, né? Então, ele é ultra enrolado, né? Bem compacto, né? Que a gente pode dizer, compacto. E o DNA, ele é composto de nucleotídeos, que são estruturas na própria molécula, e se essas estruturas elas se repetem, certos pedacinhos a gente chama de gene, e esse gene é que tem a informação genética. Por exemplo, a irmã tem a formação genética de cabelo louro, outro tem formação genética de olho azul. Todas as características do ser humano estão compostas ali dentro desses pedacinhos, dessas informações que são os genes. Então, aqui dentro do macrocosmo ao microcosmo, né? Célula, núcleo, cromossomo, DNA e um pedacinho gene, tá? E agora a gente vai ver o que acontece na transgenicidade. A planta tem a mesma coisa. Tem núcleo, né, dentro da célula dela. Olha a célula da planta. E no núcleo dela tem o cromossomo, não é como o nosso, é todo enroladinho. E o cromossomo ele é feito de DNA, de ácido desoxirribonucleico, e o pedacinho que vai ter uma característica daquela planta, vamos supor que esse pedacinho aqui, que é o gene, está indicando que a flor dela é amarela. Esse outro pedacinho está indicando que a folha dela é bicudinha. Vocês estão entendendo? Cada pedaço vai dizer uma informação sobre aquele ser. É assim que nós somos constituídos. Isso é fantástico. Isso o acaso não pode criar. Só uma mão poderosa, criadora, pode fazer isso. Só quando a gente estuda realmente, gente, o microcosmo, o macrocosmo, que é o universo, a gente vê que realmente há um Deus que criou todas essas coisas. Não pode o acaso criar uma estrutura tão complexa, tão bem estruturada como é o ser humano, né? Ou o ser vivo em geral. E essa estrutura do DNA, né? Aí não vou falar de fórmula química aqui para vocês agora, mas ele é composto, só para vocês terem uma ideia, de o que a gente chama de bases nitrogenadas, que tem esses nomes aqui, ó, essas substâncias chamadas timina, adenina, citosina e guanina, que elas se combinam formando aquela cadeia em dupla hélice. Por exemplo, toda adenina se liga a timina. Alguém lembra disso da época de escola? Pois é. E toda citosina se liga a guanina. E elas são ligadas por pontes de hidrogênio. Tudo perfeitamente. Se ocorre uma ligação errada, o nosso corpo tem um sistema de reparo e de vigilância que a cada dia vai lá e conserta. Ei, está errado. Vamos supor que o A se ligou com G, não pode ligar o A com G. Aí foi lá e se ligou errado. Aí vai o sistema de reparo e conserta. Se esse sistema de reparo não está funcionando perfeitamente, ocorre uma mutação e uma alteração no gene, e aí vem o quê? O câncer. Tá? Então, vocês estão vendo que tudo funciona de forma perfeita para que o nosso corpo esteja rígido e funcionando perfeitamente. Então, essa é a planta que Deus criou. Da mesma forma, porque ela é um ser vivo, que o animal, da mesma forma que o ser humano. Então, o que é a transgenicidade? O que é um ser, ou um organismo, ou uma planta? Até animal também já existe agora transgênico, né? Troca a parte gênica de cada ser. Transgênico, então, é um organismo que possui um ou mais genes, ou seja, uma porção do DNA. Vamos imaginar, então, que o DNA seja um grande colar e os genes sejam as miçanguinhas, as continhas do colar, tá? Para vocês entenderem. Então, o transgênico é um organismo que possui um ou mais genes, ou seja, uma porção, um pedaço do DNA que codifica uma ou mais proteínas. Vamos relembrar a época de escola de novo. O DNA, ele pode se transformar em RNA, que é o ácido ribonucleico, para formar proteína. Toda proteína que é formada no nosso corpo vem dessa origem, ou uma característica ou uma proteína. E pega de outro ser e introduz o material genético desse ser com aquela característica que você quer desenvolver nesse novo ser. Vou dar um exemplo. Existe uma bactéria que ela tem a capacidade de produzir o seu próprio inseticida.
tá? O seu próprio pesticida. Ela produz uma toxina que ela impede de ser agredida. O que se faz geneticamente? A nível de laboratório, pega um pedaço do gene dessa bactéria, retira e introduz no gene do milho. Olha só. E aí o que o milho faz? Ele passa a ter a característica daquela bactéria, ou seja, daquele gene, de produzir o seu próprio pesticida. Então, aquele milho, ele fica resistente à praga. Então, ele produz um inseticida e aquela praga não mata o milho. Vocês entenderam? Mas e as implicações disso? Aí é que a gente vai ver. Então, espécies cuja constituição genética foi alterada artificialmente, ou seja, não existe na natureza, convertida a uma forma que não existe na natureza, os cientistas adicionam o gene de um vegetal, de um animal, de uma bactéria ou de um vírus e dão novas características àquela espécie modificada. Então, você tem uma espécie e você tem outra. Essa espécie, por exemplo, uma planta, ela é normal como Deus fez. Mas você quer que ela tenha uma característica de um vírus, ou de uma bactéria, ou de uma outra planta que não seja ela. Você tira um pedaço da outra e insere nela. E ela passa para as células filha aquela característica que você quer que ela desenvolva. Entenderam? O que é transgene? É transferir o gene de um lugar para outro. E aquele ser é novo, não existe na natureza, e ele passa a multiplicar e fazer a função daquela outra. Então, muitos dos transgênicos são estéreis. Eu vou falar isso mais no final. O que as empresas, as grandes empresas manipuladoras dos transgênicos estão fazendo é segurar o monopólio dos transgênicos nas suas mãos, porque a questão é toda financeira, né? E a maneira dos agricultores conseguirem só aquela semente que só eles têm, só comprando. Isso eles estão fazendo agora, introduzindo uns transgênicos estéreis. A coisa é bem complicada. A gente não tem dimensão da coisa que está por trás disso tudo. E o pior, gente, Satanás sabe onde mexer, não é? Como Deus nos orientou para termos uma alimentação saudável, vegetariana, ele vai mexer aonde? No vegetal, né? Naquilo que a gente come. Então, e a irmã White fala que ele está manipulando o laboratório da natureza para fazer o mal. E o laboratório da natureza é isso aí, ó. O que a gente come, o que a gente ingere, né? O que a gente bebe. Então, é muito perigoso. A modificação genética é feita para que o organismo obtenha características diferentes das suas. Isso aqui é tudo para a gente reforçar como é a situação do transgênico. Como a melhora nutricional em alimentos ou para tornar uma planta mais resistente a pragas. A ideia que o mundo dá a respeito do transgênico é de que é uma coisa boa. É acabar com a fome do mundo, é aumentar a produção orgânica e a produção de vegetais de forma maciça e de coisas boas, ou seja, melhorar a qualidade nutricional do alimento, tornar a planta resistente a pragas. O que se joga na mídia é que o transgênico é bom. Mas será que é isso mesmo que a gente está vendo na prática? Para quem produz. Para quem está ganhando dinheiro é. Mas e a saúde do mundo? Na transgenia, sequências do código genético são removidos de um ou mais organismos e inseridos em outro organismo de espécie diferente. Não sei se vocês já viram na internet fotos de ratos com orelha de cachorro. Gente, o que está se fazendo na engenharia genética, a gente não tem ideia das coisas assim diabólicas, literalmente falando, o que o homem tem tentado, como eu falei, brincar de ser Deus. Quem é o Criador? Testes, né? Deus é o Criador. O homem pensa que é Criador. Só que quando cria, ele cria algo que não é bom. Ele pode criar algo que não é real, porque ele não é Criador. Então aqui, por exemplo, né, esse exemplo que eu dei, uma bactéria, ela tem uma característica, isola o DNA dessa bactéria, esse DNA é clonado, aí aquele pedacinho que eu quero daquela característica da bactéria, como por exemplo, produzir o seu próprio pesticida, é fabricado em laboratório e inserido no núcleo da planta. Então é uma planta transgênica. Eu agora passo a multiplicar essa planta, clonar
e eu reproduzo essa planta e eu vou ter uma variedade, uma quantidade muito grande de sementes transgênicas. Hoje está muito perigoso porque a quantidade de transgênicos tem aumentado tanto e o Brasil não tem um controle a respeito disso, deixa essas empresas multinacionais mandarem no nosso país. Então, a ponto de vai chegar um momento que nós não vamos ter a semente pura. Eu não creio que Deus vá permitir que isso aconteça, porque se Ele nos manda ir para o campo, é porque Ele vai nos dar condições de obter essa semente pura, né? Então, assim, quanto mais cedo a gente ir para o campo, plantar as nossas sementes boas, melhor. Porque, pelo menos aqui, nas grandes cidades, nos arredores, as sementes estarão todas contaminadas com transgenicidade. Então, é a hora da gente começar a guardar semente boa. A semente que não é contaminada. Como eu falei, o DNA, né, que é essa estrutura em forma de escadinha, né, em dupla hélice, ele mesmo se duplica, ele pode se transformar em RNA para fazer a tradução, que é a produção de proteínas. Tá? Então, as proteínas do nosso corpo são formadas assim. Quando que essa história começou de transgênico? Uma coisa nova. Olha só, a primeira onda da transgenicidade começou no final da década de 80, olha de novo, com ideias boas, aparentemente sadias. Plantas com tolerância a herbicidas. O que é herbicida? Mata certos tipos de planta, mata erva daninha, por exemplo. Eu tenho uma plantação boa e uma plantação com erva daninha. Eu uso um herbicida que eu mato só a erva daninha e deixo a planta boa crescer. Então, são plantas com tolerância a herbicidas ou com resistência a insetos, entre eles o milho BT, é o exemplo que eu dei, é um milho que produz o seu próprio inseticida, em que o gene da bactéria Bacillus thuringiensis, essa bactéria ela já tem essa capacidade de produzir a sua própria toxina. Aí o que eles fizeram? Tiraram esse gene dessa produção de toxina e inseriram no milho. O que acontece com esse milho agora? Ele mesmo produz essa toxina. E agora o inseto não vai lá e destrói. Então as plantações ficam inteiras. Mas às custas de quê? E as implicações para isso, né? Essas células geneticamente modificadas são então clonadas. Agora, olha o perigo que aconteceu na década de 80. Quando eles introduziram esse gene da bactéria BT, o que eles introduziram junto? Um gene de resistência a antibióticos. Olha que perigo! Se introduz junto um gene de resistência a antibióticos, ao você comer milho contaminado, um milho transgênico, o seu corpo pode desenvolver essa característica de resistência a antibiótico. Se um dia você pega uma bactéria terrível que tenha que realmente usar antibióticos, o seu corpo é resistente. E não faz mais efeito e você morre de septicemia. Então, olha como a coisa é tremenda. Eles manipulam, eles não sabem as consequências futuras. Vão fazendo, né? Engenharia genética vai manipulando. Mas e as consequências futuras? Então, é muito perigoso quando se manipula um gene. Na primeira onda também produziram a soja RR, que é já ouviram falar desse tóxico de planta, esse herbicida, Roundup? Muitos usam para matar esse Roundup Reed, né? E é a soja RR. Em 1995, nos Estados Unidos, os primeiros alimentos transgênicos começam a ser comercializados, aqueles que estavam sendo produzidos na década de 80. No Brasil, começaram a produzir, a Embrapa começa a produzir com seus próprios recursos a primeira planta transgênica, que foi a soja também, em 1986. Agora, olha só que ousadia de Satanás. O que o vegetariano usa bastante, assim que larga o alimento de origem animal? A soja. A soja hoje, gente, não é mais segura para o uso. Está muito perigoso nós usarmos soja, por causa da transgenicidade e da indução de alergias. A segunda onda dos transgênicos, também, aparentemente, uma ideia boa, aumentou a qualidade nutricional das plantas, como, por exemplo, eles fizeram um arroz enriquecido com vitamina A, em que a vitamina A ficasse fixa ao gene daquele arroz. E o arroz era sempre enriquecido com essa vitamina. A terceira onda desenvolveu plantas capazes de imunizar contra doenças, como se aquela comida que você comesse fosse uma vacina.
ao comer aquela comida, você ficava imune contra certas doenças. E a quarta onda é a chamada biofábricas, em que, em vez de usar bactérias e outros micro-organismos para produzir certas substâncias que são colocadas em medicamento, coloca dentro de alimento, porque você não precisa ingerir o medicamento. Ao ingerir o alimento, você já está inserindo aquela substância que você quer que faça efeito no corpo. Então, a ideia, a princípio, que é colocada na mídia, é uma ideia boa, melhorar a qualidade nutricional, acabar com a fome do mundo, diminuir a quantidade de mortes de plantas por insetos e pesticidas, por aí vai. Mas vamos ver o que está por trás dessa cortina. Quais são os principais alimentos modificados geneticamente? A coisa começou com esses aqui: soja, milho, algodão, canola, arroz e tomate. Só um detalhe a respeito da canola: não existe uma planta chamada canola. Existe uma planta chamada couza. Já ouviram falar? Ela é parente da mostarda. E ela é tóxica. Então, eles manipulam a couza geneticamente, já fazem a transgenicidade para que diminua a toxicidade e se transforme em algo, entre aspas, saudável. Muito entre aspas, porque embora a mídia divulgue que o óleo de canola seja o óleo mais saudável por ter menos gordura saturada e mais gorduras boas, ele é transgênico. Então, não usem óleo de canola. E aqui vocês estão vendo que é quase tudo que a gente usa em óleos, né? A soja, o milho, o algodão. Então, o que está seguro hoje para usar para fazer pão, por exemplo, em óleo? Girassol. Por enquanto, ainda tem menos girassol transgênico. E o soja, algumas marcas que eu vou mostrar aqui, não são transgênicas. O arroz, o tomate, só que eles não vão parar por aí, né? Na banana, gente. Pé de banana dá em qualquer lugar, é tão fácil, é tão simples. E querem transformar a banana em transgênico. Banana, brócolis, café pode à vontade, né? Café pode. Cenoura, morango, trigo. Gente, se transformar o trigo em transgênico, acabou. Já era, né? Porque a base da dieta tudo leva trigo, né? Por isso que a gente está vendo a quantidade de alergias que o trigo tem induzido. Inclusive a intolerância ao glúten, né, que a gente tem observado bastante, indução de doenças autoimunes e tantas outras alterações. Feijão, laranja, mamão, batata, inhame, mandioca, e eles vão querer manipular tudo. Tudo vai ser geneticamente modificado. Temos ou não temos que começar a juntar as nossas sementes para irmos para o campo. Então, quem pretende ir para o campo, pense nisso. Eu vou repetir a pergunta, né? Porque a irmã Neuza está perguntando porque agora se compra mudas de bananas já totalmente livres de pragas. E a pergunta é, será que essa banana já é transgênica? Pelo que se saiba, ainda no Brasil ainda não tem. Está ainda em testes, mas não foi liberado ainda a questão da banana transgênica. Mas rapidamente isso vai invadir e vai vender, né? E vai começar a ser comercializado. A soja RR, né? Com tolerância ao herbicida glifosato, desenvolvida pela empresa Monsanto. Essa empresa americana é a que domina o mercado dos transgênicos, que em 1998 obteve da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, aqui do Brasil, um parecer técnico conclusivo favorável à liberação. O interessante é que esses órgãos são favoráveis e liberam. Não fazem pesquisas, não preveem o que vai acontecer no futuro e liberam os transgênicos. Hoje, nós já temos nos mercados produtos transgênicos e a pesquisa não foi feita como deveria ser feita, né? A longo prazo. Eles fazem a curto prazo. Mas o que o transgênico traz para o corpo a longo prazo? Não tem nenhuma pesquisa científica mostrando isso. Existem por volta de 800 alimentos transgênicos em fase de estudos no nosso país. Olha só, como a coisa está séria. Mas somente o mamão transgênico com resistência a vírus da Embrapa foi permitido para o estudo em campo. Então, em breve, esses estudos vão começar a ser lançados e, uma vez os estudos lançados, vai para o mercado para ser comercializado. Então, a coisa vai começar a avançar.
Hoje em dia, 4% do total da terra cultivável no mundo é ocupado por variedades transgênicas de espécies agrícolas como milho, soja, açúcar, batata e arroz. A Europa tem feito resistência aos transgênicos. Eles é que têm dado um não maior contra eles, exceto alguns países como a Espanha que tem aceitado. Mas os Estados Unidos, a coisa já está assim bem avançada. E o Brasil, que parece que vai assim na onda, né? Também já está caminhando. Copia, né, o que acontece nos Estados Unidos. E agora o exemplo mais recente é o trigo transgênico dessa CSIRO, que é a Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Agência Australiana de Ciência. Ou seja, eles estão pesquisando um trigo transgênico. Olha a ideia deles. De acordo com essa fundação, esse trigo tem o potencial de mudar a forma de como os seres humanos absorvem os carboidratos. Vai mexer com coisa perigosa e daqui a pouco vai induzir a diabetes e outras doenças no metabolismo do carboidrato. E outra coisa, sabe qual é a ideia deles? Boa, entre aspas, é pegar a proteína do trigo, do glúten, que é a gliadina, que é a indutora de alergia, e transformar e fazer com que o trigo não seja mais alergênico. Então, os celíacos vão ficar livres para comer trigo. Quem tem doença autoimune pode comer pão à vontade? Pode, mas o que vem por trás disso? Câncer, outras doenças mais graves. A gente não sabe, é um ponto de interrogação. Então, realmente é uma coisa muito complicada. Aqui são exemplos de alimentos transgênicos, de marcas transgênicas no Brasil, como o óleo Lisa, de soja, o Sadia, o soia, cremogema, maizena, gente, que a gente usa tanto na culinária, né? Skinny, o skinny também, é de milho transgênico. As rações de animais. Ração de cachorro. Olha, eu passo nos pet shops para comprar ração para os meus cachorros, tudo com T. Eu fico procurando, não acho mais uma ração sem o T. E a gente vê a quantidade de animais com câncer, né? As cadelas com câncer de mama, com câncer de útero, os cachorros com câncer de testículo, de intestino e por aí vai. Até os bichinhos estão ficando doentes e a gente não sabe por quê. Tá aí, a alimentação. Mas existem aqueles que vêm escrito mais claramente, de forma honesta, na fórmula, alimento não transgênico, livre de transgênicos. Então, essas duas marcas de óleo de soja, além do girassol, a gente ainda pode usar. O óleo leve e o óleo Sinhá. Não sei se tem lá na terra de vocês. Mas leve deve ter. O leve é mais famoso, né? Não, a gente não usa óleo para fazer comida, mas para fazer pão, né? Biscoito, a gente acaba usando um pouco de óleo, né? Quais são as consequências dos transgênicos para o meio ambiente? Primeiro, é a exposição da biodiversidade a vários riscos, e sérios riscos, como, por exemplo, a perda ou alteração do patrimônio genético das nossas plantas e sementes. Aquele original que Deus fez, lá no Éden, não existe mais. Gente, daqui a pouco a gente não vai ter essa plantinha aqui, é porque ela não é comestível, né? Senão ela já estava geneticamente modificada. Mas vamos supor que fosse uma planta comestível. A gente olha aqui, não é mais ela, é outra. Ou seja, o patrimônio genético que Deus fez está acabando. Não é o homem brincar de ser Deus, querendo mudar as coisas, querendo ser criador em vez de criatura? Aumento dramático do uso de agrotóxicos. Em vez de melhorar, piora, porque ele faz plantas resistentes ao agrotóxico, então ele produz mais agrotóxicos, cada vez mais fortes, para poder conseguir, se houver algum inseto que seja resistente. E os fabricantes de agroquímicos criam sementes resistentes aos seus próprios agrotóxicos, porque essas empresas que manipulam os transgênicos, elas são as produtoras dos agrotóxicos, olha. Não é à toa, né? Ganham dinheiro de toda parte. Ou produzindo agrotóxico, ou produzindo os transgênicos. Ou seja, eles produzem sementes e plantas inseticidas e põem em risco a saúde dos agricultores e dos produtores e dos consumidores. Então, os transgênicos, eles dão um duplo risco. Por serem resistentes aos agrotóxicos e por possuírem propriedades inseticidas, o uso contínuo dessas sementes transgênicas leva à resistência de ervas daninhas e a insetos que vão
levar danos à saúde do agricultor, com certeza. Por isso, não é à toa que o Brasil se tornou um dos maiores países produtores de agrotóxicos, desde 2008, desde que os transgênicos foram introduzidos de forma massiva na alimentação do nosso país, na nossa lavoura. Quais são as consequências para a saúde? A primeira é a alergia. Vocês já repararam que o que não dava alergia em você antes, alimentar, passou a dar? Vocês já viram pessoas com alergia à castanha do Pará? Comer castanha e começa a se coçar. Alergia à soja, não só a intolerância gastrointestinal com diarreia, mas também coceiras no corpo, indução de doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide e tantas outras. Então, alergias, intolerância alimentar, novas doenças que a gente não sabe quais são e que estão vindo por aí a galope, problemas nutricionais, perder a parte nutricional da planta, dano ao sistema imunológico. Sistema imunológico é o sistema de quê no organismo? De defesa. Se não defende, a gente fica sujeito a quê? Infecções e câncer. Câncer, né? Vários tipos de cânceres. Destruição do ecossistema nativo, ou seja, o próprio sistema de defesa do corpo, as floras bacterianas de defesa são destruídas. Toxicidade por conter altas dosagens de agrotóxicos e transferência de resistência a antibiótico, além do mais perigoso de todos, riscos inesperados. O ponto de interrogação. O que está por vir por trás dos transgênicos? Não existe um consenso da comunidade científica sobre a segurança para a saúde humana e do meio ambiente. Olha o que eles fizeram. Pegaram o gene 2S da castanha do Pará e introduziram na soja para aumentar a qualidade proteica da soja. Olha o que eles fizeram. Fizeram uma amalgamação, uma mistura de soja com castanha do Pará. Esse gene 2S passou a dar alergia. Então virou uma soja alergênica. Aí os estudos, eles viram que deu bomba, o que eles fazem? Suspendem e não jogam para o mercado. Então eles não levaram essa soja alergênica com o gene do castanha do Pará para comercialização. Fizeram testes em animais. Agora, uma pessoa que se ingerisse essa castanha do Pará alergênica ou uma soja transgênica, ela iria desenvolver o mesmo tipo de alergia da castanha do Pará. Então, se a pessoa era só alérgica à castanha do Pará, comeu a soja com o gene 2S, ela passou a desenvolver a mesma alergia. Entenderam o perigo da coisa? Que ela adquiriu um gene que não era dela. Aquela soja não tinha essa característica. Passou a ter. Mas eles tiraram do mercado. Quer dizer, nem foi liberado. Pesquisas mostram, olham esses ratinhos, com esses tumores, que ratos que comeram milho geneticamente modificado por 2 anos, apareceram tumores e morreram 2 vezes mais que os demais ratos. E a chance de desenvolver esses tumores é 3 vezes maior do que o animal que não comeu o milho transgênico. O rato que comeu o tomate transgênico, gente, 1 mês comendo tomate transgênico. 1 mês. 7 de 20 ratos desenvolveram lesões gástricas. 7 de 40 ratos morreram em 2 semanas. Outros desenvolveram diabetes, hipertensão, alergia, infecção e anemia. Peraí, isso é doença de quem? De gente. Doença de ser humano. E o interessante que eles viram, o mesmo gene inserido em linhagem de tomates ocasionaram reações diferentes e imprevisíveis. Por quê? Um grupo de rato desenvolveu essas doenças e um grupo de rato não desenvolveu nada. O mesmo gene. E aí? Aí o que eles fizeram? Tiraram o gene do mercado que desenvolveu doença e deixaram que não desenvolveu. Não desenvolveu naquela geração, mas numa outra geração pode desenvolver. E está aí esse tomate rolando por aí. Esse tomate transgênico. Batatas geneticamente modificadas causaram danos aos ratos. De cérebro, de fígado, de testículos, que ficaram menores, crescimento celular potencialmente pré-cancerígeno do trato digestório, atrofia parcial do fígado e dano ao sistema imunológico. Vacas que comeram milho BT morreram após o uso desse milho. Esse estudo da soja RR também mostraram que o teor proteico e de fitoestrogênios foram alterados, indução de alergias, transferência de genes para o intestino humano
e o aumento da mortalidade desses ratos. Esse aqui é o ratinho normal, que comia a soja comum. E olha o ratinho que comeu a soja transgênica. Olha o tamaninho do bichinho. Não desenvolveu, não cresceu e ficou doente. Até lagartas de borboletas que comeram o milho BT junto com o pólen. 44% dessa borboleta monarca, elas foram alimentadas, só esse percentual sobreviveu. O resto da lagarta morreu, gente. Ou seja, nenhum pedido de liberação comercial dos produtos transgênicos está acompanhado de um estudo de impacto ambiental e da saúde. Sabe o que eles fazem? Eles liberam e depois vê o que vai dar. E vê o que vai dar. Isso é que é o perigo. Não vê as consequências para o futuro. Você pode não ter câncer hoje. Isso. Você, né, iludindo o consumidor. Você pode não ter câncer hoje. Mas se você consumir o transgênico, daqui a 20 anos você pode ter câncer. Mas você pensar, poxa, mas eu sou vegetariano, não sou estressado, tenho uma vida no campo. E por que eu tenho câncer? Porque usou semente transgênica. Mas pode estar lá na frente, né? E essa comissão técnica nacional, isso aqui é no Brasil, gente, concluiu, olha a conclusão deles, que não há evidências de risco ambiental ou de risco à saúde humana ou animal decorrente da utilização de soja geneticamente modificada, esclarecendo ao final que aquele ato constituía um parecer conclusivo de caráter técnico do ponto de vista de biossegurança. Só que ele deixou de observar a seguinte premissa, de que a não comprovação de riscos não implica na ausência dos mesmos. Eles não comprovaram o risco, mas não significa que o risco esteja ausente. Tá? Então, ou seja, não tem como comprovar nada, porque eles não estão testando. Então, quais são as consequências inesperadas? Há muita coisa da expressão gênica, da manipulação da engenharia genética, que os próprios cientistas não entendem. Muitos dos principais princípios científicos que formaram a base da engenharia genética têm sido provados como falsos. E o FDA, que é o órgão mundial que regula essa questão de alimentos e remédios, libera tudo, diz que tudo pode, que a soja é a mesma, que tem a mesma cor, que tem a mesma cara. Mas e as consequências para o corpo? O processo de criar um produto geneticamente modificado deve gerar imprevisíveis mudanças no DNA da planta. A proteína produzida pelo gene inserido pode ser nociva e diferente até daquela que você intencionava colocar. Ou seja, pode virar um monstro. Você pode estar querendo pegar uma característica de um ser e inserir em outro e criar um monstro. Virar uma outra coisa que você não esperava. Mais resíduos de herbicidas em plantações resistentes a herbicidas. E esse perigo grande, que é a transferência de gene para bactérias intestinais ou para dentro do DNA da nossa célula. O DNA da nossa célula incorporar aquele gene. Esse que é o grande perigo. E por que desse inesperado? Por que os cientistas estão agora de cabelo em pé? Ai, fizemos o clone, fizemos o transgênico, e agora? Não tem mais como segurar a onda, né? Por que do inesperado? Transgressão das leis naturais estabelecidas pelo Deus Criador. O que Deus fala na sua palavra? Nenhum cruzamento deve ser feito entre espécies. Vamos ver isso na Bíblia? Gênesis 1:11. E disse Deus, produza a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem frutos que tenham em si a sua semente sobre a terra. O que ele está querendo dizer? Cada espécie dando a sua semente, dando o seu fruto. Nada de amalgamação, nada de misturar. Olha o que diz Levítico 19:19. Guardareis os meus estatutos. Não permitirás que se cruze o teu gado com o de espécie diversa. Não semearás o teu campo com semente diversa. E esse texto de Deuteronômio 22:9 é mais forte ainda. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de sementes. Para quê? Para que não se degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. O que é a novidade? O produto da vinha. Para que não se degenere. E o que está acontecendo? A mistura, a
transgenicidade está trazendo uma semente degenerada que vai fazer com que o corpo fique doente. Degenerado. Transgressão da lei de Deus, transgressão das orientações de Deus, é o que acontece. O homem brincando de ser Deus. Ainda bem que agora existe esse alerta para nós, né? A rotulagem dos alimentos transgênicos está prevista no Código de Defesa do Consumidor desde 1990. Em 2003 foi publicado um decreto que obrigou as empresas a colocar esse rótulo com um T, esse triângulo amarelo, né? Se o alimento tiver mais que 1% da matéria-prima dele transgênica, mais de 1%. E o Ministério Público Federal investigou e obrigou que as empresas rotulassem seus produtos, e isso começou a ser feito a partir de 2008. Então, a gente tem mais ou menos uma segurança. Só que o que a gente tem que ficar vendo agora no mercado? Lendo o rótulo. A gente já lê se leva ovo, leite, queijo, né? A gente já fica assim o tempo todo lendo o rótulo. A ração está complicada. Eu acho que eu tenho que... Tem um site, gente, na internet... Isso, cachorro verde, cachorro vegetariano, para botar os nossos animais vegetarianos, só comendo vegetais. Que, aliás, é o que cura câncer e várias doenças nos animais, né? Não, no vegetal nosso, das nossas sementes boas, né? Olha só o que eles falam, gente. Presta atenção. A soja RR, né, da Roundup, ela foi considerada equivalente, entre aspas, à sua antecedente natural, soja convencional, porque não difere na cor, na textura, no teor de óleo, na composição, tudo é igual. Só que eles não fizeram, na realidade, uma pesquisa a nível de saúde. O que isso pode implicar na saúde? Ela fala que ela é igualzinha. Tudo bem, é igual, mas o que ela pode induzir no corpo? Isso eles não testaram. Qual é o objetivo da manipulação genética? Financeiro, lógico, fins lucrativos, a despeito das implicações na saúde humana e no impacto ambiental. A engenharia genética apresenta provavelmente, hoje, o maior problema ético que a ciência tem tido que enfrentar. E as multinacionais monopolizam o mercado das sementes transgênicas e eles agora estão produzindo sementes estéreis, aquilo que eu falei. Essas sementes estéreis deixam um monopólio com eles. Aí o agricultor tem que ir até eles para comprar sementes. Toda vez, porque quando ele vai comprar semente estéril, o agricultor vai plantar, não consegue plantar. Só se ele adquirir aquela semente estéril. Olha que coisa perigosa. Manipular aquilo que a gente come. Vocês não acham que foi obra satânica? Com certeza, né? Como se livrar dos transgênicos, então? Vida no campo. Vida no campo. Nós devemos estimular o uso de vegetais orgânicos. Aprender como a trabalhar com os orgânicos. Adquirir as sementes puras, como conseguir sementes puras e estocagem de semente, como guardar essas sementes para o momento certo de ir para o campo, que não são modificadas geneticamente. Outra coisa é, na medida do possível, observar os rótulos dos produtos que tem a marca com T e evitar os produtos sabidamente modificados geneticamente, como a soja, o milho, o algodão e a canola. Então, vamos, pelo menos esses que no Brasil já estão sendo comercializados, vamos tentar evitar, usar, né? Olha o que fala o Espírito de Profecia em Mensagens Escolhidas, volume 2. Toda erva daninha é de semeadura de quem? Do inimigo de Deus. E por seus engenhosos métodos de amalgamação. O que é amalgamação? Essa mistura, essa troca. Ele tem corrompido a terra com o joio. O transgênico é ou não é um joio? É. A obra do povo de Deus é preparar-se para os acontecimentos futuros, que logo lhe sobrevirão com força assombrosa. Formar-se-ão no mundo gigantescos monopólios, grandes empresas que vão dominar o mundo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam obter em certos ramos de negócio. Para obter lucro, a despeito da saúde, vão jogar essas bombas no mundo. Então, gente, mais do que nunca, está na hora de irmos embora daqui
Primeiro ir embora para o céu logo, que esse é o nosso desejo. Mas enquanto nos preparamos para isso, sairmos das grandes cidades, da comida industrializada, da dependência do mercado, da dependência do molho de tomate industrializado, do milho dentro do pacotinho, da azeitona dentro do pacotinho, do palmito empacotado, a gente tem que nos livrar realmente disso. E quando a gente tirar isso, a gente ir da cidade para o campo e no campo viver somente da agricultura. Esse é o propósito de Deus. É a única maneira de nós termos saúde. Não tem outra maneira. E só uma conclusão é possível desse estudo dos transgênicos. Os transgênicos são um problema e não a solução para a fome do mundo. É o problema do mundo. É o mal do século. Nosso bondoso Pai Celestial, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome por toda a face da terra. Obrigado, Senhor, pelas orientações que o Senhor nos tem dado no tocante à questão da agricultura, de como nos prepararmos para irmos para o campo. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza de que em algum lugar o Senhor ainda permitiu que a semente pura ainda existisse. Nós temos a certeza que o Senhor ainda vai guardar essa semente pura para que nós possamos utilizar e trocar entre os irmãos. E o Senhor tem abençoado aqueles que já estão no campo a fazer plantios de forma correta, como os nossos irmãos de Minas Gerais têm conseguido fazer. Que o Senhor possa iluminar a mente deles e iluminar a mente de todos aqueles que estão pretendendo avançar nesse projeto de vida no campo. Que o Senhor possa abrir as portas e dar os meios necessários para que essas plantações livres da contaminação possam ocorrer. Nós sabemos que o que Satanás tem feito no meio da genética é uma coisa assustadora. E ele está manipulando exatamente aquilo que o Senhor deixou para o nosso alimento, que é a vegetação. E eles sabem que tocar. Mas nós temos um Deus fiel, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama com amor infinito e que tem nos orientado em todas as coisas. E nós cremos que o Senhor tem nos dado essa orientação. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por tudo está escrito e pedimos, Senhor, que nos livre desses males, dessas doenças terríveis que têm acontecido na humanidade. E o Senhor prometeu que se nós fôssemos fiéis a ti, nenhuma praga do Egito cairia sobre nós. Te agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.